Fala rapaziada, hoje a gente vai falar sobre o episódio de Steven Universo que conta pra nós sobre a nossa infância e mais do que isso, sobre a morte da infância e a morte de vários momentos da nossa vida. O episódio começa com a Peridot triste por uma amiga ter ido embora, como se ela estivesse passando por um luto. E quando o momento com alguém acaba na sua vida, é como se fosse um processo de luto, onde você deve lidar com a ida de alguém, ou com a ida de um momento, como se aquilo fosse uma morte a ser superada. Então o luto não tá ligado só às pessoas, mas também aos momentos e às coisas. E quando um período, como por exemplo um curso ou um relacionamento acaba, você sente o luto por aquele momento ter morrido. Isso só mostra como a morte é natural e como ela faz parte constante da nossa vida, mesmo que não de forma tão escancarada. A Peridot tá passando por aquele momento ouvindo uma música deprê, se aprofundando em um mar de tristeza, e se afundar nesse sentimento de tristeza pode ser algo saudável até certo ponto. O problema é quando isso deixa de ser uma forma de suportar o sentimento ruim e passa a se tornar um hábito. Isso faz com que sua vida fique melancólica. A Peridot não parece ter chegado nesse ponto ainda. O luto pelo qual ela estava passando era um luto saudável. E por sorte, ela tem dois ótimos amigos, o Steven e a Ametista, que não suportam ver ela naquele estado e fazem de tudo para tentar animar. A Ametista convida para ver o jardim de infância dela, o lugar onde ela passou a sua infância, e acredita que aquele seria um bom local para sua amiga. Enquanto eles estão indo, a Peridot começa a reclamar das coisas que estão acontecendo e do modo como eles estão indo pra lá, tipo, do trem e tal, mostrando que a sua tristeza induzida pode ser fonte de um pessimismo desnecessário. Ou seja, estar pra baixo faz automaticamente você olhar as coisas sob esse filtro de tristeza e melancolia, transformando todas as experiências que poderiam ser boas em péssimas experiências. Isso de pouco em pouco vai criando uma doença, pois isso, por si só, já é um sintoma. Você começa a basear a realidade ao seu redor nos seus sentimentos, como se a base de tudo fosse como você vê. E é nessas horas que devemos nos lembrar das palavras de Marco Aurélio, o último bom imperador de Roma. O mundo é mudança e a vida é opinião. Acredito que ele queira dizer que a vida se torna aquilo que nós pensamos que ela seja, enquanto o mundo por si só muda constantemente. Mas mesmo que mude, a opinião final quem dá somos nós. Assim como a Peridot age daqui. Ela dá ao mundo uma cor azul e melancólica. Mas não porque o mundo é assim, mas porque ela é assim. Seus esforços para me impressionar com a beleza da Terra são inúteis. O Steven e a Ametista até tentam chamar ela pra ver a beleza da paisagem de onde aquele trem tá passando, mas ela não se importa. Ela se fecha a novas experiências por se prender a uma passada. Ela se fechou no luto de tal forma que o mundo pra ela se tornou aquele luto. Ela naquele momento não consegue pensar no que pode vir a seguir e muito menos estar no momento presente. As pessoas chamam isso de ansiedade hoje em dia, e vocês podem se identificar com esse sentimento dela. A gente não precisa ir muito longe para lembrar de um sentimento que nos deixou preso a ele. Um exemplo disso é quando você fica preso em redes sociais. E agora você me pergunta, mas o que rede social tem a ver com isso? É simples. Só ficamos presos em redes sociais porque nelas encontramos um lugar de conforto para não ter que lidar com outras coisas mais reais. Nós sabemos perfeitamente a realidade do Twitter ou do TikTok. No Twitter, iremos encontrar brigas, negatividade e um monte de gente que parece não viver no mundo real. No TikTok, nós encontramos coisas bobas, diversões rápidas e tem coisa ruim também. Tudo depende muito do seu algoritmo, é claro. Mas a questão é que mesmo quando você precisa fazer algum trabalho sério fora das redes sociais, você é sugado pra ela. Isso porque você é um ser sociável e encontra conforto em sociedade. Faz parte da natureza humana. Um outro fator é que é muito mais fácil ser observador da realidade alheia do que manipular a sua própria realidade. Ou seja, é muito mais fácil ver a vida das pessoas nas redes sociais do que viver a sua própria vida. A semelhança da Peridot aqui é que do mesmo modo que ela se fecha pro mundo por conta de um sentimento de conforto dentro do sentimento de tristeza e melancolia, nós encontramos conforto dentro do sentimento de entretenimento dentro das redes sociais. Esse conforto nem sempre pode ser bom, tendo em vista que, assim como a melancolia fez com a Peridot, as redes sociais fazem com a gente, nos fecham para as coisas mais bonitas que podemos ver em outras perspectivas, moldando a nossa opinião. Quando eles chegam no jardim de infância, ela dá um jeito de transformar aquele lugar num discurso triste, porque ela é o maior problema de si mesma. Mesmo que algo horrível tenha acontecido, mesmo que tenham tirado o que era mais importante pra ela, aquilo já havia passado e não teria nada a se fazer, e não há nada pior do que aquele que é o maior problema de si mesmo. Ela diz que antigamente achava que a vida nascia no jardim de infância, mas que percebeu que a vida termina ali. Tudo foi sugado em prol da produção de mais ametistas, que se você não tá ligado na lore
lore de Steven Universe, as gems nascem de gems. Olha só que surpresa. É um pouco mais que isso, mas enfim. No meio do discurso, ela diz que nada poderá nascer naquele lugar de novo e aponta para uma flor, dizendo que nem mesmo ela reinará naquele lugar frio e obscuro, mas que, para sua surpresa, a ametista diz que nunca viu nenhuma flor nascendo naquele lugar, indicando que aquilo era vida e era algo novo. Cara, isso parece saudável. O Steven logo diz que aquilo é a Terra sempre se recuperando, e é verdade, a vida sempre encontra caminhos para prosperar. Quer dizer, nem sempre, mas nos lugares certos tem vida. Logo ele dá a ideia de plantar mais flores ali embaixo, e essa ideia dá uma nova perspectiva para Peridot, que se anima. Depois eles passam um longo tempo preparando o terreno para plantar mais florzinhas, e nos é mostrado que aquilo diverte todo mundo que tá ali, principalmente a Peridot, que dá um tempo daqueles pensamentos sentimentais e consegue focar mais na tarefa de viver racionalmente, de forma a criar ordem e vida. Quando tá tudo pronto, ela parece realmente feliz, tanto que ela acorda na manhã seguinte bem empolgada para ver o resultado de seu trabalho. Vocês acham que cresceram durante a noite? Aposto que tá bem melhor agora. O primeiro erro que eles cometeram aqui foi o de criar expectativas. Eles não analisaram a realidade. O terreno era majoritariamente infértil. Uma planta crescer lá não é garantia de que todas as outras iriam crescer, e por isso não deveriam ter criado expectativas, para assim eles não se decepcionarem e não ficarem à mercê de suas paixões. E chegando lá, o resultado não poderia ser outro. As plantas haviam murchado e morrido. Elas estavam só o pó da rabiola. Não sei porque eu estou surpresa. Eu não devia ter criado esperanças. É tipo isso mesmo, você realmente não devia ter criado esperança, mas estar brava ao mesmo tempo que afirma não saber o porquê estar surpresa é um pouco contraditório. Após isso, ela começa a brigar com os amigos dela, pessoas que só tiveram boas intenções de fazer com que ela se divertisse um pouco, objetivo esse que foi concluído e que por si só já devia ter valido a pena. Eu estou ótima agora que eu sei que nada nunca vai ficar melhor. Aqui ela comete o erro de achar que por uma coisa não ter ido como ela esperava, todo o resto também não vai. Ela não tá sendo nada realista, ela é o perfeito retrato de uma pessoa pessimista. A cólera dela vem da opinião de que tudo vai ser sempre um lixo, nos remetendo à frase de Marco Aurélio novamente, e também aquela conclusão de que ela é sua pior inimiga, porque ela é a que mais se prejudicou até agora. E essa tonta é que nem a gente. Burra demais pra aceitar o destino. Sinceramente, eu não acho que o destino que essa planta tava esperando era ser estraçalhada por uma irritadinha que não sabe enxergar as coisas como são, mas foi isso que aconteceu. E isso é o que acontece quando você fica sob os efeitos da ira. Outros vícios afetam o nosso julgamento, mas a ira afeta a nossa sanidade. E por estarmos sobre a ira causada por uma quebra de expectativas, a Peridot matou o único resquício de vida que tinha naquele lugar abandonado. Coisa que ela não faria se estivesse sã, mas a sanidade dela foi dominada por sua ira. Felizmente, ela percebe isso logo em seguida quando faz uma cara de choro e de arrependimento. A terra estremece e do que seria aquela flor brota um monstro muito louco, que engole ela, mas que é morto rapidamente com a ajuda do Steven com a ametista. No final do episódio eles admitem que o jardim de infância tá morto pra sempre e que não teria como voltar pra ele. Isso de alguma forma me remete sobre tentar voltar a ser criança. E algumas pessoas até dizem que há uma versão criança de você em você e que você fica meio que em competição com ela, mas eu sinceramente não acredito nisso. A versão criança que esteve em nós hoje em dia é a versão adulta, e é impossível acessá-la se não for por meio da recordação. Mas mesmo assim, se você recuperar os trejeitos de quando você era criança, você só vai ser um adulto brincando de ser criança, porque é impossível recuperar a criança que um dia você foi. A criança que você foi um dia está morta. Ela também diz que se sente impotente por ter perdido as coisas e não ter conseguido concretizar suas vontades, isso porque ela não analisou de modo racional o mundo. Se ela o analisasse, veria que não se pode fazer tudo e não ficaria chateada por esse fato. Que depois que você estraga uma coisa, ela estraga de vez e nada mais consegue crescer naquele lugar. O episódio termina com uma metáfora muito boa e que você pode encaixá-la para qualquer coisa que não foi de acordo com o que você esperava na sua vida. Seja um relacionamento, uma aquisição, um emprego. A Peridot percebe que naquele exato momento, depois de tudo que ela passou, a beleza à sua volta, logo à sua frente. Ou seja, só era necessário olhar para o mundo de forma real e ela veria o quanto tudo aquilo é valioso e belo. Mesmo que eu não tivesse nada vazio por aquele pedacinho de terra, ainda tem uma terra inteira florescendo à nossa volta.
O Steven finaliza esse episódio com essa frase incrível, dizendo que por mais que algo tenha sido fadado ao fracasso, existem outras áreas e lugares para você prosperar na vida. Não é o fim do mundo quando algo não dá certo. Só é necessário uma mudança de ambiente, de perspectiva, uma mudança de pensamento e de opinião. Ou seja, existem coisas que são irrecuperáveis na nossa vida, mas tudo bem porque existem milhares de outras coisas para vivermos. E sendo contextual com o episódio, mesmo que a infância tenha morrido, ainda tem várias épocas para se aproveitar. Como eu falo no meu primeiro vídeo de Steven Universo, que você pode acessar através do comentário fixado. Um beijo, deixa o comentário, deixa o like, tchau!ハムレット R